O aviso dos arautos. No início do dia cósmico da era zodiacal de Peixes, depois de 3 grandes eras do surgimento da raça ariana, veio Cristo semeando a verdade. Então, agora, completamos o ciclo das 3 eras e meia ou 3 tempos e meio previsto. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel 12, 7. Neste fim de dia, Cristo envia os seus despertados mensageiros para queimar com a verdade os feixes atados de joio, dos preconceituosos e suas doutrinas inventadas. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, 30. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 40 a 42. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, 7 a 9. Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23, 33. E eis que, os diabos, clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Mateus 8, 29. Na prática, desde o início, acreditar em qualquer ilusório preconceito de bem e mal mata a evolução da consciência humana, levando a pessoa presa ao preconceito a um infernal mundo inferior de juízo, sendo para sempre queimada e envergonhada pelo fogo purificador da verdade. Até mesmo uma ilusória dualidade de bem e mal sempre está dentro da eterna e inseparável unidade do infinito, sem qualquer diferença, sem nenhum privilégio. Logo, o enganado preconceituoso é um infeliz iludido, fora da realidade, desunido dos outros e da natureza. O orgulho é um desequilíbrio mental. Cada pessoa é única e incomparável, então, qualquer preconceito contra pessoas é insanidade ou falta de inteligência. Por isso, o amor real é a unidade infinita e absoluta, acima de tudo, sem preconceitos de bem ou mal. Assim, o amor real é acima de qualquer lei, pois amor já é respeito. O amor é livre, ele não tem regras, é absoluto, infinito, eterno. As escrituras do povo judeu são parábolas, não são literais. Elas são revelações metafóricas dos sonhos dos videntes profetas. A inventada doutrina criacionista é insana, estúpida, fora da realidade. Mas, comprovadamente, o hominídeo evoluiu da Terra, surgindo mesmo na sexta era cenozoica. E a raça ariana veio mesmo da tzela, da coluna de apoio do DNA, do hermafrodita barbelo. E houve a elevação dos mares, no fim da última era glacial, terminando com uma civilização atlante. Esses eventos foram apenas fatos identificados e não doutrinas. Qualquer doutrina, tanto em política quanto economia e religião, é ilusão, invenção, teoria, mentira. Nenhuma doutrina existe na realidade. Mas, as paranormais profecias são previsões de fatos que a humanidade realiza e não doutrinas inventadas. Por isso, Cristo veio ao mundo, para salvá-lo de consciência, porque o mundo estava perdido em preconceitos de bem e mal. Por essa causa Cristo acabou com a mística e infantil lei de Moisés, da teoria de judaísmo. Ele eliminou os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. Quem paga dízimo é anticristo. A lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Até João Batista estava fora da verdade de Deus, pois pessoas esclarecidas não fazem nenhum ritual. Somente o imparcial fogo da verdade é imbatível. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4, 2.
A verdade é irrepreensível, intocável, inviolável, sadia, santa. Somente a verdade é santa. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido segundo Coríntios 3, 14. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. Assim, as próprias premonições proféticas são as provas vivas de que existe uma consciência transcendental infinita. Portanto, a vida é mesmo eterna, mas não existe a reativa teoria de reencarnação. Por que não se anda para trás na ressurreição, na evolução de consciência nas espécies? Como prova, o Homo sapiens ainda é o ser superior aos animais e do extinto Neandertal. O ser evolui quando ele alcança finalmente o amor absoluto de sua autoconsciência, sem qualquer ilusão de preconceito, sem doutrinas. Assim ele fica sem qualquer restrição, saindo de um mundo inferior de consciência, sendo livre para uma outra existência acima. As crianças vêm ao mundo porque são puras, no espírito de verdade, sem ilusões de doutrinas e sem qualquer preconceito. O ser discerne ou não, não há meio discernimento, nem meia verdade, nem meio amor, nem meia liberdade. Os espíritos dos diabos nem conseguiram evoluir para a condição humana. Eles estão há milênios no inferno, comprovando que não existe a compulsória e reativa teoria de reencarnação. Porque na dimensão espiritual pretérita os iludidos diabos logo se enganaram com preconceitos de bem e mal, indo contra o espírito de verdade da unidade do infinito. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 1, 6. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12, 13. O Deus real é amor, no espírito de verdade, ele não faz qualquer distinção de pessoas. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. O termo pecado vem de delito. Logo, ele significa injustiça, sem nenhum mistério. O que nos liga a Deus é o amor real e nenhuma medíocre doutrina. Não se religa a quem sempre está conosco. Deus não condena a ninguém, os seres é que se condenam a si mesmos. Deus não cria infernos. A separação é por uma questão natural de justiça, por evolução de cada consciência, individualmente. Então, agora, depois de 3 eras e meia, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam no inferno do mundo inferior de juízo queimando com a verdade eternamente junto de Satanás. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Fora, do Reino Unido, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. Bestas insanos não enxergam que idolatram doutrinas abstratas e discriminam pessoas concretas, contra a razão da realidade. E, assim, eles praticam vários crimes penais. As suas doutrinas comprovadamente praticam crimes penais de preconceito contra pessoas, estelionato, charlatanismo, curandeirismo, injúria, calúnia, difamação, constrangimento ilícito, formação de quadrilha, apologia ao crime, incitação ao crime, etc. Os medíocres idólatras preconceituosos são mesquinhos, eles inutilmente recriminam pessoas por sexo, raça, idade, aparência, comportamento, condição, instrução, classe, pensamento, bebida, comida, fumo, vestimenta, etc. De fato, as doutrinas causam prejuízos financeiros e psicológicos aos seus crentes. Logo, bestas adoram suas doutrinas inexistentes e não amam o Cristo real. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
João 8, 32. Então, evolua de juízo, seja livre, puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, realmente.